Paz do Senhor a todos os amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. E neste dia, quero deixar uma reflexão que se encontra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 18, que diz assim: E chamando-os, disse-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disse: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Meus amados ouvintes, o contexto dessa palavra, na qual lemos nesta manhã, fala de uma cura, na qual, no capítulo 3, se a gente voltar um pouquinho, a gente vai ver a cura do aleijado. Um aleijado que era colocado à porta do templo para pedir esmola. Mas Pedro e João estavam subindo a oração. E ao ver aquele aleijado naquela situação, Pedro ele diz: Não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E a Bíblia nos diz que aquele aleijado ele foi curado e ele entrou no templo, glorificando, saltando, exaltando o nome do Senhor. Os religiosos da época, os judeus, ao ver este milagre, se revoltaram. Por quê? Porque o nome de Jesus estava sendo professado. O Jesus que os mesmos líderes religiosos haviam conspirado contra ele, haviam incitado a multidão ali para que o crucificassem. E Jesus ele foi crucificado. E esse Jesus agora então, depois ele vai reaparecer ressurreto aos discípulos e a muitos outros. E assim, então, os discípulos eles começam, né, após ali o Pentecostes, em Atos, capítulo 2, a anunciar, a propagar o evangelho com grande autoridade, com grande poder. E sinais e maravilhas acompanhavam os apóstolos. E nesta passagem, então, o nome de Jesus, ele é glorificado. Por quê? Porque os apóstolos, em nome de Jesus, Pedro e João, em nome de Jesus, eles curaram aquele aleijado. E aqui, Pedro e João são chamados, então, diante do Sinédrio, que era ali a elite pensante da época, a elite religiosa, os mestres da lei. E os líderes religiosos, eles propõem o seguinte para Pedro e João, versículo de número 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Nós, como cristãos, muitas das vezes surgirão para nós esse tipo de proposta. Olha, você pode até ficar aqui, mas não pregue no nome de Jesus. Olha, não fale no nome de Jesus. Esquece um pouco Jesus, deixa Jesus um pouco de lado. Mas nós somos chamados a ter uma vida que coloque Cristo no centro de tudo. O apóstolo Paulo ele diz: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então a nossa vida é um altar dedicado a Deus. Nossa vida é um altar oferecido a Deus, assim como Cristo ali na cruz se ofereceu a Deus. Nós devemos também ter uma vida
de santidade, uma vida de entrega total a Deus. Mas a pregação do Evangelho, a pregação, quando pregamos em nome de Jesus Cristo, isso vai causar revolta, sim. Muitos rejeitarão a mensagem, muitos rejeitarão o nome de Jesus Cristo, mas cabe a nós respondermos assim como Pedro e João naquele dia. No versículo 19, respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Em outra tradução vai dizer: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E a ordem de Deus para todos nós cristãos é ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, há na vida do cristão essa imposição, essa ordenança divina, esse dever, essa tarefa, e que nós que devemos cumprir. Nós devemos anunciar o evangelho de Cristo àqueles que estão caídos, aqueles que estão feridos, angustiados, aqueles que estão presos nos seus pecados, aprisionados em estilos de vida pecaminosos, porque a pregação do Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que se encontra caído, para aquele que se encontra desesperado. O Evangelho de Cristo ele tem poder para tirar o homem da mais profunda condição pecaminosa e fazer deste homem uma nova criatura. Então, diante dos desafios da nossa época, leis que vêm sendo colocadas para travar a pregação do Evangelho, para travar a propagação do nome de Cristo, nós, como cristãos, devemos, assim como Pedro e João, buscarmos obedecermos antes a Deus do que aos homens. Obedecer primeiramente a Deus, ao seu chamado em nossas vidas, ao seu reino, às suas leis. Primeiro a Deus, antes a Deus do que aos homens. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude nesses tempos difíceis que sobrevirão sobre a igreja. Que Deus possa conservar no nosso meio pregadores fiéis que não se acanhem, que não se intimidem, mas que continuem pregando a verdade, que continuem pregando o Evangelho da forma como ele é, porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder para a salvação, para transformar o velho homem numa nova criatura. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.